Você já reparou que às vezes Deus te tira algo não para te punir, mas para te preparar? Fica aí, porque talvez o que você chama de perda é só o começo do plano dele. Agora, Abraão, por exemplo, há uma discussão a esse respeito, né? Abraão. Então, aí eu vou colocando Abraão, pai de muitos. Abraão, pai de uma multidão. Para mostrar essa mudança, não foi uma mudança por acaso. E a maior mudança é o Jacó aqui, que agora se chama, graças a Deus, Israel. Na verdade. Agora, então, só para você ter um exemplo aqui, Gênesis 4 fala: Adão e Eva mantiveram relações sexuais, ela ficou grávida e o seu primeiro filho nasceu, ele chamava Caim. Então não é conheceu, né? Que nem no texto está lá. Adão conheceu a Eva e eles tiveram filhos. Na corrigida. Onde você talvez se formou. Também porque depois foi as criado. outras já vão trazendo outras expressões. Porque conhecer é um termo em hebraico que tem diferentes... Que era yada, né? Se não me engano. Diferentes interpretações, diferentes possibilidades. Porque você sabe, né, Douglas, toda palavra em qualquer língua tem mais de um significado. Sim, como manga, né? Eu falei, gente, nós temos acesso à mente de Deus. Tô lendo Filipenses com um grupo, né? Numa live que a gente faz. E é muito forte pra mim tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí eu tava falando com eles ainda hoje, eu falei, e o ponto é que a Bíblia, né, e eu gosto de olhar para ela assim, ensinar as pessoas a olharem assim, é a revelação sobre a mente de Deus, né? Ela revelando o coração, a mente de Deus para nós, né? E aí eu falei, gente, nós temos acesso à mente de Deus. E aqui o Paulo está dizendo, tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, né? Mas como? Se eu tenho acesso durante 5, 6 horas à mente desse século, através de filmes e séries e tal, e eu quero gastar 10 minutos aqui. Não vai ter como. Eu fiquei assim, pensando numa coisa importante, que seria muito legal de ler isso aqui com os filhos, né? Para quem está nos ouvindo e ama a palavra de Deus, quer ajudar, inclusive antes de eu fazer a pergunta, eu vou deixar o link então, tá? Dos livros aqui, da Bíblia, né? Para você poder pedir ela e você conhecer, tá bom? Então eu vou deixar o link para você poder acessar aqui, Bíblia Prazer da Palavra. E eu fiquei assim, pensando numa coisa importante, que seria muito legal de ler isso aqui com os filhos, né? Você disse a partir dos 12 anos, né? Faz todo sentido. Eu tava tendo dificuldade com o Davi, meu filho de 12, na leitura, e aí agora ele tá se dando muito bem. Peguei uma versão mais atual para ele, tá se dando muito bem, mas aqui ficaria ainda mais claro para ele. Então eu acho que faria muito sentido. Vou deixar o link. Eu tenho tido essa experiência de pais que dizem, estou lendo com meus filhos e estou entendendo. Não, então, muda tudo. Já valeu tudo. E eu queria te fazer uma pergunta. Para pessoal que ama estudar a Bíblia, ou alguém que quer começar nessa prática, tá ficando com água na boca aqui da nossa conversa, que dicas você daria para o tempo devocional da pessoa na palavra? Estou aqui ainda apaixonado por Jeremias, que foi o último que eu fiz. Porque eu procurei fazer a versão na ordem cronológica da produção, lá, para eu entender que palavra é utilizada, que conceito, que vem antes, que vem depois. Então, estou em Jeremias. Mas Jeremias não está na Bíblia em ordem cronológica. Ok. Mas aqui, nessa Bíblia, também não está em ordem cronológica. Só que quando termina o capítulo, eu coloco assim, é a única exceção que eu abro. Para ler na sequência cronológica, vá para o capítulo X. Para o leitor ter uma noção, além da introdução que eu coloco, qual é a sequência dos capítulos. Essa é a dificuldade que nós temos, porque o conceito hebraico de tempo é diferente do nosso. Né? E a linguagem dele é mais circular, né? Eles vão voltando em conceitos e falando de quando você lê ali Tiago, por exemplo, bem diferente da forma que Paulo escrevia. Né? Por isso que a gente... Claro que nós não queremos que o leitor de hoje tenha mente hebraica. Não. Ele nunca vai ter. Então, nós que temos o privilégio de conhecer os idiomas, ao diminuir as dificuldades e, se possível, zerar as dificuldades. Eu sempre peço a quem compra a minha Bíblia hoje, achou alguma coisa que não está clara ainda? Ou você acha que eu me equivoquei? Me manda uma mensagem que eu vou verificar. Se esse corte já mexeu com você, imagina os próximos. Curte, compartilha e fica ligado porque vem muito mais por aí.